Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o shutdown do governo. O governo Lula sabia já que o Brasil estava caminhando para o desastre econômico em 2027. Aí, só que o que aconteceu? Ele querendo aumentar gasto para ganhar a eleição ano que vem, o colapso está acontecendo antes. Aí agora o Haddad está dizendo que se não aumentar, se não tiver o aumento do IOF, porque vocês sabem, está arriscado cair o IOF na Câmara. Já foi aprovado lá o projeto para cair o IOF na Câmara. E não teria o aumento do IOF que o Haddad anunciou. Aí ele está dizendo que se não tivesse aumento, que o Brasil quebra já. Isso daqui é uma ameaça dele, como eu falei para vocês, para os senadores e deputados e coisa e tal. Porque, na verdade, não muda nada, tá? É só o Lula cortar a despesa que resolve o problema. Só tem que cortar a despesa. Privatiza a Petrobras, privatiza as empresas aí, o Correio, faz privatização, demite gente. O problema é que o Lula não quer fazer essas coisas. O Lula tem alternativa. É que ele não quer alternativa, ele quer roubar impostos do Brasil. Ele quer que os brasileiros paguem mais caro em tudo para ele continuar governando, roubando dinheiro como se não houvesse amanhã e ainda fazendo benesses como se não houvesse amanhã para ganhar a eleição ano que vem, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é sério, tá? O Brasil quebrou, literalmente. Isso aqui quer dizer o seguinte: o Brasil está quebrado, o governo não tem dinheiro para mais nada. Essa notícia foi sugerida por Bitman, a hermenêutica pentadimensional do Toba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos esclarecer a coisa. O Haddad está dando botando esse susto, dizendo que vai ter o shutdown do governo, que vai parar tudo, com a expectativa que vai parar todo o governo. Não, não vai parar todo o governo. Você que recebe Bolsa Família vai continuar recebendo Bolsa Família, você que procura os hospitais vai continuar procurando hospital. O que ele está chamando de shutdown aqui é: o governo não vai poder criar despesas novas, não vai poder investir em mais nada. Ah, tem a refinaria lá do Nordeste que o Lula está querendo investir para fazer a refinaria, não vai poder mais. Ah, mas tem o Minha Casa Minha Vida não sei aonde que está construindo, não vai poder construir mais. Ah, tem o Comperj aqui no Rio de Janeiro que não serve para porra nenhuma, mas o Lula está botando uma fortuna de dinheiro nesse negócio, não vai poder investir mais. Então assim, não é que vai parar o governo, tá? Os hospitais vão continuar funcionando, as escolas vão continuar funcionando, as universidades vão continuar não funcionando como já não funcionam antes. O que vai acontecer é isso, né? O shutdown é menos grave do que o pessoal pode imaginar. O motivo disso daqui é o susto que o Lula quer dar no pessoal para aprovarem o aumento do IOF. O que eles querem é que o Congresso aprove o aumento do IOF. E a situação, como eu falei para vocês no vídeo que eu fiz ontem, não é bem essa não. O pessoal não está querendo derrubar o aumento do IOF, porque é um absurdo mesmo esse aumento do IOF. É um aumento totalmente sem sentido, né? Então tá aqui, ó, shutdown no Brasil, entenda, porque tem uma outra história nisso daqui, que é o seguinte: estão confundindo com shutdown no governo americano. O governo americano tem codificado na lei deles lá um negócio chamado shutdown, que acontece quando você atinge o limite de endividamento. O governo americano ele só pode se endividar até tantos por cento do PIB, se ultrapassar isso tem que ter uma licença do Congresso. E volta e meia você vê o pessoal reclamando lá, não, porque vai estourar o limite da dívida e que vai ter o shutdown do governo e não sei o que lá. É uma coisa diferente nos Estados Unidos do que é no Brasil. Lá é mais sério, tá? Lá é mais sério até porque o presidente tem que obedecer mesmo esse shutdown. É um shutdown mais rigoroso, um monte de coisa para de funcionar, ficam só serviços essenciais. Aqui no Brasil a coisa é diferente. O que eles estão chamando de shutdown aqui no Brasil é uma coisa que é menos grave que lá nos Estados Unidos, que é meramente a impossibilidade de você ter verbas discricionárias para investir. Todo o dinheiro que você teria para investir é o dinheiro que já vai para as causas determinadas, né? Para gastos obrigatórios do governo. Então não é, ao contrário do que estão dizendo aqui, não vai parar o governo brasileiro, vai continuar as escolas funcionando, as universidades talvez parem, porque as universidades o pessoal adora parar mesmo, mas assim não precisaria parar, poderia continuar funcionando também. O salário dos professores está todo pago, não vai faltar salário para ninguém. As aposentadorias vão estar todas pagas, não vai faltar aposentadoria para ninguém. O que o governo não conseguiria fazer? Ele não conseguiria investir em coisas novas. Isso é ruim? Isso é muito ruim, isso é o fim do Estado brasileiro. Mas isso, na verdade, é mais ruim para o Lula do que para o Estado brasileiro. Porque para o Lula, ele esperava agora, nesse ano que falta até a eleição do ano que vem, ano e meio, né? A eleição é em outubro do ano que vem, ele esperava torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, aumentar a dívida como se não houvesse amanhã, para tentar ganhar a reeleição. Essa sempre foi a proposta do Lula. Ele vai conseguir fazer isso?
Eu não sei. Tomara que o pessoal do Congresso não aprove mesmo o IOF. Já recusaram a coisa lá da conta de luz dele, já recusaram um monte de coisa, ninguém tá nem aí pro governo Lula, o Lula tá sacaneando todo mundo, tá afundando o barco, todo mundo tá vendo, e vai piorar muito ano que vem. Então, eu acho que o shutdown seria ótimo para o Brasil nesse momento. É isso aí, fica só no básico, só paga o salário do pessoal, não tem dinheiro para mais nada. E é isso aí mesmo, e tem que seguir nisso daí. Quem manda o Lula torrar dinheiro como se não houvesse amanhã? Quem manda o Lula não fazer uma política de diminuição do tamanho do Estado? É isso que tinha que ter feito, né? Você lembra que quando o Lula falou que contra o teto de gastos, ele falou assim, não, porque o Brasil tem que confiar em mim, que eu vou garantir que o Brasil não vai quebrar, que o Brasil não vai gastar mais do que o possível e não sei o que lá. Aí, ó, tá vendo o que acontece? Tá vendo o que dá confiar no Lula, né? Aí depois fica o pessoal aqui, ó, Armínio Fraga falando, o governo não tem um caminho para o país. Me diga, Armínio, quando foi que o governo Lula deu alguma indicação que tinha algum caminho para alguma coisa que não fosse roubar, roubar e roubar? Nunca o governo Lula deu indicação de nada. Esses idiotas do PSDB tiraram o Bolsonaro, tiraram o Paulo Guedes, que podia ser hoje o ministro da Economia. Que o Bolsonaro não foi perfeito, concordo com vocês, mas estava tendo uma condução econômica excelente, estava aproximando o Brasil da OCDE, estava aproximando o Brasil das práticas responsáveis de gasto estatal, teria mantido o teto de gastos, ou seja, seria uma coisa muito mais responsável o governo Bolsonaro aqui. Aí vem esses patetas, temos que reviver o PSDB, temos que trazer de volta do túmulo dos mortos o PSDB e o PSD, a centro-esquerda brasileira, vamos tirar Bolsonaro a qualquer custo, vamos indicar o voto em Lula. E aí botaram essa coisa que todo mundo sabia, que o único projeto que o Lula sempre teve, na verdade os dois únicos projetos eram implantar o comunismo e roubar pra caralho, né? Não necessariamente um exclui o outro, porque o comunismo também, vocês sabem, os líderes comunistas sempre roubam pra caralho. Olha lá, a filha do Hugo Chávez é a mulher mais rica da Venezuela, os filhos do Fidel Castro andam de iate pelas ilhas gregas, aí pelo mundo, e é isso daí, né? Roubar e implantar o comunismo é basicamente a mesma coisa. Esse sempre foi o único projeto do Lula para o país, nunca teve projeto para o país. Agora me vem o idiota que declarou voto no Lula, que disse que ia votar no Lula. O governo não tem um caminho para o país. Nunca teve. Na verdade, tem. O caminho deles é roubar o país. Sempre foi esse o caminho. E o que me deixa chateado é que esse pessoal sabia. Porque como eu avisei aqui no meu canal, se eu, que sou ninguém, zero à esquerda nessa história, consegui ver isso. Como é que esse pessoal não conseguiu ver? No momento que o Lula se recusou a dizer quem seria o ministro da economia deles, eu falei, olha só, vai ser uma bomba. O ministro da economia do Lula vai ser de esquerda. Porque se o Lula tivesse realmente imbuído do espírito de, não, eu mudei, não quero roubar mais, agora eu quero ser uma pessoa responsável, ele teria indicado o Armínio Fraga, teria indicado o Henrique Meirelles, teria indicado qualquer pessoa. No momento que o Lula falou, não vou dizer quem vai ser o meu ministro da economia, era óbvio que o próprio Lula sabia que se ele falasse o nome Fernando Haddad, ele perdia a eleição. Ele sabia que dizer um nome de esquerda ia fazer com que o pessoal de centro ficasse preocupado. Mas é óbvio, no momento que ele não falou o nome, já era óbvio que o que ele queria, o plano dele para o Brasil é quebrar o Brasil para ajudar os cupincha dele, né? Para botar os cupincha dele nas estatais todas, dar dinheiro para esse pessoal e ponto. Esse é o plano. Não, Armínio Fraga, o governo Lula tem um plano certinho para o Brasil, é o caminho da ruína. É exatamente, sempre foi o plano do Lula. E só se vocês são idiotas que vocês não viram isso. Mas aí o que falou mais alto? Não, que temos que salvar o PSDB. Temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo, porque senão aí vamos reviver o defunto do PSDB, vai sair da cova e vai voltar a ser um partido político relevante. Nunca mais isso vai acontecer. Esqueça. Já era o PSDB. Aqui, ó, plano da Fazenda para acionar o Supremo para manter o IOF causa mal-estar na AGU. O que está acontecendo nessa história? Lembra que eu falei para vocês, está tendo briga, o governo e o STF já está rachando a brincadeira. Por quê? Vários motivos, né? O Alexandre de Moraes quer que o governo brigue com os Estados Unidos, o governo sabe que não pode brigar. O Brasil não tem bufunfa para brigar com os Estados Unidos. Se começar a brigar com os Estados Unidos, o Brasil se fode completamente. Então já está tendo um racha nessa história. O governo já falou que não vai fazer porra nenhuma com relação ao Xandão tá proibido de ir na Disney, né?
E tem outra racha nessa história. O governo quer o Bolsonaro elegível ano que vem. É a melhor situação. A única chance que o Lula tem de ganhar em 2026 é com o Bolsonaro elegível. E o STF não quer. O STF está imbuído no espírito Armínio Fraga, o espírito Henrique Meirelles. Ai, temos que reviver o PSDB. Não pode nem Lula nem Bolsonaro. Então eles lógico, não querem o Bolsonaro, porque eles sabem que se for o Bolsonaro vai ganhar. E aí eles vão ficar numa situação ainda mais chata. Então, já está tendo um racha entre o governo e o STF. E uma das coisas que o STF está incomodado é com essa porcaria de tudo o STF ter que fazer. O STF está vendo que está perdendo popularidade, que está sendo visto como ditatorial, porque o governo Lula não consegue fazer nada. Mas é culpa de vocês do STF. Porque esse governo Lula é um governo transplantado, é um jabuti que colocaram no alto da árvore. Foi vocês que colocaram essa porra desse jabuti no alto dessa árvore. Vocês sabem disso. O Lula estava certinho no lugar que ele merece, na cadeia. Vocês deram um jeito de tirar o cara da cadeia e botar o dedão na balança lá para eleger o cara em 2022 a todo custo, para tentar, vamos reviver o PSDB, para tentar salvar o PSDB. E aí o que fizeram? Botaram um idiota na presidência da República que nem quem votou nesse idiota gosta dele. É um governo transplantado, é um governo que nunca teve chance de fazer porra nenhuma, nunca teve chance de dar certo. E agora tá dando errado? A culpa é de vocês do STF. E bem feito, tomara que se fodam mesmo por terem colocado esse governo. O governo só consegue governar obrigando o STF a fazer as coisas. O STF já está vendo que, do ponto de vista político, isso está sendo um suicídio político para eles, né? E aí, no final das contas, tá tendo esse racha aí. Eles não querem que o governo acione o STF por conta do IOF. Por quê? Porque o IOF atinge todo mundo no Brasil. Vai ser mais uma medida impopular que, mais uma vez, o governo Lula não tem força para passar e quer que o STF... Vai lá, Xandão. Bota uma liminar aí para obrigar o povo brasileiro a pagar mais imposto e coisa e tal. O povo brasileiro ficar mais contra você do que já está, né? Nesse momento, o STF já começou a ficar ciente do problema político que está criando. A população brasileira, que eles têm insultado diariamente, achando que a Rede Globo vai conseguir convencer eles que o Alexandre de Moraes é um herói e não um vilão, eles já estão vendo que não está dando muito certo esse troço não, ainda mais com os Estados Unidos se colocando contra, né? Mesmo que a sanção seja pouquinha, mesmo que a sanção não venha e coisa e tal, já ficou claro que os Estados Unidos estão vendo o Alexandre de Moraes como vilão, e isso vai transparecer, as pessoas vão ficar sabendo disso no final das contas, né? Vai ficar claro que não tem nada de herói nessa história do Alexandre de Moraes, ele não está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, ele está virando um ditador, está criando uma ditadura aqui no Brasil. E aí já estão querendo, o Congresso já falou que não interessa. Vai ter shutdown? Pois é, prepara o shutdown aí, desliga aí o power, a força do computador, né? Para dar shutdown, na minha época, os computadores você tinha que dar o comando shutdown, vocês sabiam? Não podia desligar o computador de cara não, porque dava problema no HD. Hoje em dia não tem mais esse problema, mas enfim, não é recomendável também ainda não fazer isso, tá? Porque você pode ter problema de cache, o cache não tá salvo no disco e coisa e tal. É bom dar o shutdown no botãozinho ali direitinho. Mas enfim, já pode começar a preparar o processo aí, Lula, para dar o shutdown no governo aí. Seja muito feliz. A dívida pública subiu para 7,6 trilhões em abril. O Brasil está quebrado. O Lula quebrou o Brasil e todo mundo sabia que isso ia acontecer, inclusive o idiota do Armínio Fraga. Esse cara falar essas coisas, ele tinha que ser preso por isso, porque pelo menos assume, não, eu quis mesmo, eu fui a favor dessa bosta desse governo que está quebrando o Brasil, eu sou um idiota e pronto. Eu exijo deste cara e de todo mundo que assinou a porcaria da cartinha da democracia um pedido de desculpas por escrito, formal. Por favor, me desculpe por fazer a merda de não apoiar Bolsonaro em 2022. É isso que esse pessoal tem que pensar. É isso que esse pessoal tem que fazer.